queridos alunos e alunas, nós estamos chegando num final de bimestre. Eu fiquei pensando aqui comigo, meu Deus, como passou tão rápido esse bimestre. Bom, melhor ainda, como passou tão rápido de março até julho. Nós não vimos passar com tantas novidades, com tantas adaptações, né? Com tantos acontecimentos. E agora nós vamos passar por um período de recesso escolar, onde você vai ficar em casa com sua família, né? Continuar nessa quarentena com muita paciência. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. E hoje, na nossa última aula, eu gostaria de fazer algo diferente para vocês. Eu gostaria de contar um conto. Um conto feito por mim mesma, um dia de inspiração. E esse conto ele fala sobre a unidade, algo muito sério e importante que muitas vezes falta em nosso meio, né? E eu gostaria de compartilhar. Se você quiser assisti-lo sozinho, não tem problema, sozinha, mas se você quiser chamar a tua mãe, teu pai, a tua família para poder escutar esse conto, eu vou estar tendo a alegria, né, de compartilhar isso com vocês, né? Então, agora sente-se confortavelmente, ouça com atenção aquilo que a mensagem desse conto, tá bom? Então, o título é O Amor em Família, e essa história eu mesma escrevi. Então diz assim: a Thalita estava na cozinha com a sua mãe e seu pai. Ambos preparavam um almoço daquele dia, né? E porque logo chegaria em casa alguns amigos para almoçar e também algumas pessoas, irmãos da igreja, da comunidade que eles frequentavam. E estavam todos ali na cozinha e olha, o cardápio era variado, tá? Desde salada, carne, sem contar na sobremesa que o pai, inclusive, estava preparando. Mas em especial, cuidadosamente, a mãe estava preparando um delicioso e saboroso purê. Thalita observava direitinho tudo e enquanto a carne assava no forno, a mãe pegou algumas batatas, lavou-as bem direitinho, descascou-as uma a uma, sempre passando novamente pela água, levou-as no fogo e aí colocou numa panela e deixou cozinhar por alguns instantes e logo depois elas espreitou-as com um garfo, né? E verificou que tudo estava cozido. Deixou esfriar um pouquinho e começou a amassá-las num espremedor de batatas, bem amassadinho. Depois de bem espremidas, ela colocou novamente na panela, levou ao fogo, colocou leite, colocou manteiga, colocou sal, acrescentou mais alguns ingredientes de temperos e alguns pedacinhos de mussarela para dar aquele gosto e aquela liga, sabe, no purê. Bom, enquanto observava, a mãe notou os olhinhos curiosos da Thalita e começou um diálogo com ela. Bonita massa, né, filha? Observou bem como que eu fiz o purê? Como que eu fiz tudo isso, toda essa receita? Sim, mamãe, como pode, né? De tanta batata virou uma massa só, um purê. É purê ou pirê? Sim, enquanto eu preparava, sabe, gente, filha, eu lembrei de uma passagem bíblica que veio no meu coração de João 17. Qual passagem bíblica? Aquela, filha, que Jesus, antes da sua morte, subiu ao monte, ajoelhou-se e falou com o Pai. Ele sabia que a hora dele havia chegado, né? E que ele tinha cumprido a missão que o Senhor Deus havia dado a ele. Porém, sentiu fortemente no coração que ele deveria interceder por mim, por você e por todos e todas que iriam ficar e mais aqueles que ainda iriam conhecê-lo. Puxa, que legal! Você saber que Jesus orou por mim, ele me amava antes mesmo de eu nascer. Sim, ele nos amava muito antes da gente nascer. Senta aqui, filha. Um pouco, eu vou contar uma coisa para você. Eu vou ler um texto, uma passagem bíblica para você. Enquanto a carne assa e o arroz cozinha, nós podemos conversar um pouquinho. E assim a mãe abriu a Bíblia em João 17. E lá em João 17, se você pode ler depois, diz que Jesus se ajoelhou
e ergueu a sua voz ao Pai. E em tantas palavras que ele falou, numas delas foram assim: Deus, Pai, eu já cumpri a minha missão, agora eles ficam no mundo. E eu tenho um pedido para fazer para o Senhor. Eu peço que eles sejam um, como eu sou contigo, e uns para com os outros. Que eles tenham unidade com o Pai e com os outros. Deus, eu não oro somente para aqueles que estão aqui comigo, mas é para aqueles que vão me conhecer. E também te peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Aí, enquanto isso, a mãe pergunta assim para Thalita: Thalita, você lembra do que agora? Ah, lembrar o quê? É um purê, um purê. Mas como assim, mãe? Enquanto eu resolvi começar a preparar, o que eu fiz primeiramente? O que eu fiz, filha? Ah, você lavou a batata. Sim, sim. E assim somos nós. Temos que deixar Jesus lavar o nosso coração e tirar toda aquela impureza, todas aquelas coisas que atrapalham, né, as nossas vidas. Depois eu descasquei-as. E isso quer dizer tirar a nossa máscara. Sabe, filha, Deus não se engana. Ele conhece as nossas vidas, ele conhece o nosso coração. E logo depois eu as lavei, levei ao fogo para serem cozidas. Precisamos do fogo do Espírito Santo de Deus em nosso coração, em nossas vidas, para que haja uma mudança, para que haja muita mudança em nossas vidas. Em seguida, eu as tirei do fogo e ainda deixei esfriar um pouquinho. Isso significa que precisamos da unção do Senhor em nós, desde a cabeça até a planta dos pés. Mas logo depois eu as passei por um espremedor de batatas. Isso significa que o Senhor precisa muitas vezes moldar o nosso coração, trabalhar dentro de nós. E não parou por aí. Eu coloquei-as numa panela e eu acrescentei manteiga, eu acrescentei leite, coloquei inclusive queijo, que serve o leite, a manteiga e o queijo serve para dar uma liga gostosa, né? E também os ingredientes que eu usei, né? E esses ingredientes, filhas, que eu coloquei, nós somos instrumentos do Senhor para trazer a liga entre as pessoas que estão perto de nós. Quer dizer, nós somos um instrumento de união entre irmãos e irmãs, pais, né? Filhos, conhecidos, amigos, né? Colegas. E aí, logo mais, eu coloquei sal e alguns temperos. Nós somos chamados para salgar o mundo, trazer tempero, gosto à vida, instrumento do Senhor, né? E muitas vezes nós perdemos tempo com tanta coisa que não vai somar em nós nada, e aí deixamos de cumprir esse propósito maravilhoso para aquilo que a gente foi chamado. Pronto, mãe, já entendi. De um monte de batata, fizemos um purê. De muitas pessoas, mesmo com as suas diferenças, podemos sim, em nome de Jesus, fazer com que a oração dele se torne uma realidade. Entre irmãos, amigos, assim como Jesus e Deus, né? Jesus quer a oração dele que nós sejamos um com o Pai e aí também com as pessoas que nos cercam. É vertical e horizontal. Muito bem. Que lindo, mamãe. Gostei muito da comparação. Sempre é gostoso aprender mais e mais de Cristo e da sua preciosa luz e da sua palavra. Até lembrei de um versículo bíblico que fica lá em 1 Pedro 3,8. Precisamos uns dos outros para viver. Puxa, lá estava pronto o prato predileto da Thalita. Mal vi a hora de todos estarem ao redor da mesa após agradecerem ao Senhor e assim poder saborear daquele purê que a mamãe fez. E naquele dia, aquele prato teria um outro sabor. Um sabor especial, um sabor, sabe do quê? De unidade. Deus nos criou, a cada um de um jeito especial de ser. Mas Deus quer que reflitamos o jeitinho dele em nosso viver. Ele quer que amemos como ele ama. Ele quer que falemos com os outros como ele fala conosco. Que tratemos os outros como ele nos trata. Com todo carinho e consideração. Ele quer que, onde quer que estejamos, possamos passar para os outros um pouquinho daquilo que Deus é.
Sabe? Quando você vê um ônibus ali, cheio de gente, lotação, todo mundo indo para um lugar, isso aí não é unidade. Cada um vai para uma direção. São simplesmente pessoas aglomeradas, assim como as batatas dentro de um saco. Para se tornarem um, elas têm que se tornar pirê ou purê. Nem sei. O que o Senhor quer que de batatas venhamos nos tornar purê. Aí a Thalita virou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu lembrei de um poema da Cíntia Amorim que diz assim: o dedo brigou com a mão, o nariz xingou o cotovelo, a costela bateu no pulmão, a língua debochou do cabelo, a unha brigou com o umbigo, a bochecha implicou com o dente, o dedo machucou o ouvido e o corpo ficou doente. Precisamos uns dos outros. Todos somos importantes na família. Todos. Você é importante, a tua família é importante. Que você possa desenvolver nesse período um período de unidade entre você e a tua família. E que Deus abençoe você grandiosamente. Curta as tuas férias, né? Faça bastante coisa gostosa e aí nos encontraremos no próximo bimestre, se Deus quiser. Certo? Um abraço a todos. Deus abençoe. Tchau!